Ei pessoal, como é que vocês estão? Livro de Lucas 6, versos 46, 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Existe um princípio da semeadura em que nós colhemos aquilo que plantamos. E isso é algo proclamado, ensinado, até na área de empreendedorismo, que nós plantamos aquilo que colhemos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é uma verdade. Contudo, estamos aqui diante de uma palavra que o Senhor Jesus fala acerca da diferença daquele que ouve a palavra de Deus e pratica e o outro que ouve e não pratica. E nessa comparação, o Senhor diz que aquele que ouve é comparado a um homem prudente, que o prudente está escrito no Mateus 6, Mateus 7, mas é o mesmo princípio aqui também, que é prudente e o prudente construiu a casa numa rocha. E no livro de Lucas tem um detalhe muito importante que diz que o homem prudente, ele cavou e abriu bem fundo, que foi onde colocou o alicerce. Bom, eu quero compartilhar com vocês acerca da necessidade de nós obedecermos à palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos essa graça, nessa oportunidade de subir à casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, mas na nossa dependência, ou melhor, na nossa responsabilidade de obediência, nós acabamos falhando. E isso é algo muito perigoso, porque é algo muito perigoso nós ouvirmos apenas a palavra do Senhor e não praticar, porque é como se nós estivéssemos a construir uma casa tão grande, um castelo, um edifício, algo muito grandioso, mas no fim ele vai ser rebocado com a enchente, porque a enchente vem para os dois sítios, mas aquele que obedece à palavra do Senhor acaba cavando mais fundo e fundamentado a sua casa numa rocha. E a palavra nos diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que ama ao Senhor. Ou seja, se nós não obedecermos ao Senhor, nós mostramos que não amamos a Ele. E outra coisa, a palavra de Deus também diz que se nós obedecermos, guardarmos a palavra do Senhor, permaneceremos no amor dEle. Ou seja, se não obedecermos a palavra do Senhor, não estarmos fundamentados nessa rocha, nós não vamos permanecer nesse amor. E a outra coisa mais terrível acerca disso é que a palavra diz que se nós ouvimos a palavra do Senhor e não obedecemos, nós somos mentirosos. E nenhum mentiroso entra no reino dos céus. Então, imagina você poder cultuar, se sentir bem, sentir a presença num culto, fazendo coisas boas e no fim você perceber que não ama o Senhor e está a fazer ao contrário do que a palavra diz, ou seja, você está sendo mentiroso. Do que vale? Nós temos a graça de conhecer ao Senhor, graça de ouvir a palavra do Senhor, mas no final percebemos que não andamos nessa palavra. No final percebemos que nós estamos distantes da palavra. Por quê? Porque se somos mentirosos, quer dizer, vou ler. A palavra de Deus diz assim, era de João, capítulo 2, versos 3. Diz, nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, aquele que obedece à palavra do Senhor, que diz que conhece a Deus, mas não obedece à palavra do Senhor, esse é mentiroso. E a verdade não está nele,
e Cristo é a verdade. Dissemos que conhecemos, mas não obedecemos. E o mais triste é até o que diz no versículo anterior daquele que nós lemos. Por que me chamas Senhor, Senhor, se não obedeces a minha palavra? Por que me chamar Senhor, Senhor? E muitos nós andamos dessa forma, que dizemos Jesus é meu Senhor, Deus é meu Senhor, mas não obedecemos a palavra. Então, que vale nós não obedecermos a palavra? Ou melhor, não construímos uma casa tão bela que as pessoas digam, não, ali há uma casa, sim, ali, e aquilo foi construído sobre coisa preciosa, mas perceber que não tem alicerce naquilo, porque o vento forte chegará um dia, a tempestade chegará, mas o que vai nos manter firmes é se nós estamos fundamentados na rocha ou não, porque o que vai nos manter firmes, em outras palavras, é a obediência que nós damos à palavra do Senhor, não o ouvir apenas a palavra do Senhor. Bom, que essa seja uma reflexão acerca de como nós andamos em obediência a Deus, que procuremos crescer em obediência, procuremos crescer em obediência à palavra, obediência àquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que isso vá contra os nossos desejos, contra a nossa vontade, contra o nosso jeito de ver o mundo. Se a palavra de Deus diz algo, nós procuremos obedecer, e nisso a nossa fé estará fundamentada. E quando vier a enchente, a casa não será rebocada. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. E por mais que a nossa casa por fora talvez não seja algo grandioso, mas se nós termos o nosso alicerce firmado em Cristo, nós permaneceremos no dia em que a enchente vier, porque a enchente virá, mas nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Então, se nós amamos ao Senhor, se nós temos Jesus como nosso Senhor, nós devemos obedecer aquilo que Ele diz. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que precisamos fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor, ou seja, fundamentar a nossa fé na obediência ao Senhor, porque não adianta apenas ouvirmos e não sermos praticantes da palavra do Senhor. Não adianta nós apenas ouvirmos e não obedecermos a palavra do Senhor. Por quê? Porque isso mostra que nós não amamos o Senhor, porque aquele que ama guardará os seus mandamentos, e o guardar refere-se a obedecer a palavra do Senhor. É isso. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe e que seja uma reflexão para o nosso coração, que precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos obedecer. Você já está a sair. Levanta lá. Tem alguém no vídeo, só que está escondido. Bom, mas é isso. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos obedecer a palavra do Senhor e não ser apenas ouvinte, porque aí mostramos que Jesus é o nosso Senhor. Aí mostramos que nós amamos o Senhor. Aí mostramos ao Senhor que Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Peace. Oi, pessoal, como vocês estão? E tá ali outra. Tá ali.